Salmos 119, 105. Salmos 119, 105. Obrigado a galera aí que voltou no gás, né, na unção, é isso aí mesmo, né? Poder de Deus agindo na nossa vida, no nosso coração, para nós continuar celebrando Deus, adorando Deus. Salmos 119, 105. Ali já está também. Nós vamos ler dois textos hoje. Vamos trazer uma direção nesse texto e vamos orar com você. Aleluia. É isso que o Senhor mandou fazer. E o primeiro diz assim: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Uma outra versão diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ali eles colocaram outra, olha que legal lá, ó, já vai trocando. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém? Sente-se. Vocês vão ficar aí? Olha que ângulo que eu tenho que fazer. Vou ficar de costas para vocês bastante. Qual a diferença? A Escritura fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Qual a diferença? Tem diferença entre lâmpada e luz? Qual é a diferença? Então a Escritura diz que o salmista começa falando que a palavra de Deus, a palavra na vida dele era lâmpada, mas também era luz. Lâmpada e luz. Você como crente, você como um jovem, precisa fazer a diferença dessas duas coisas para que você cresça na tua caminhada e cresça de forma correta com a Escritura do teu lado, com a Escritura na tua vida. Lâmpada e luz. Vou pedir ajuda. Pode apagar para mim lá, doutor? Outro doutor? Pode ser, qualquer um dos doutores então. Pode apagar tudo aqui. Pode apagar. Aqui fica só. Ficou aqui. Dá para apagar essas também? Ah, o operador está ligado lá. Então veja, aqui foram apagadas as lâmpadas. O que aconteceu? Diminuiu a luz. Mas ainda temos alguma iluminação aqui. Temos ali no Data Show. Vocês que estão aí vendo a gravação não estão me vendo, obviamente agora, por falta de sorte ou razão, né, da cor que veio, mas eu estou aqui falando, aleluia. Vocês aqui estão me vendo? Um pouco, né? Agora me viram, eu estou sorrindo. Mas veja, lá em cima tem duas lâmpadas acesas. E aqui tem também um pouco de iluminação, que nós poderíamos desligar. E daí terminaria toda essa iluminação. Olha aí, ó, olha aí, ó. Vocês estão conseguindo me ver? Nada! Vocês aqui da frente, qual a mão que eu levantei? Direita ou esquerda? Você não está me vendo. Direita. E eu poderia continuar pregando aqui e nós ter um certo resultado? Sim, porque vocês estão ouvindo bem, mas não estão vendo bem. Eu estou vendo que tem entre nós uma moça ou uma pessoa que está com uma luz, uma lâmpada acesa, um celular aceso. Aqui à minha direita. Levanta o seu celular assim, aceso. Olha lá, outro lá. Vira aí para todo mundo assim, vira assim. Ó, lá tem outro. Então nós temos aqui o que? Uma lâmpada acesa. Um certo tipo de iluminação. Pode ir acendendo lá, que daí fica melhor. Daqui a pouco nós fazemos teatro de novo. Opa, agora nós temos luz.
Eu vejo gente careca, eu vejo gente gorda, eu vejo gente branco, eu vejo gente moreno, eu estou vendo uns grampolo, vermelho, olha aqui uma aqui, ó, vermelha. Eu estou vendo vocês nitidamente. Eu vejo pessoa vestida de rosa, vestido de branco, vestido de preto. Eu vejo pessoas de boné, eu vejo pessoas de máscaras. Aliás, acho que todos estão de máscaras, tá, autoridades? Eu vejo de pessoas de máscaras lilás, máscara personalizada, máscara da CVV. Eu vejo muita coisa agora. Eu vejo pessoas de cabelo caracolado, pessoa de cabelo loiro, pessoa de cabelo liso, vejo pessoa com cabelo sem cortar, eu vejo pessoa, e assim eu estou vendo e posso falar de vocês o que eu estou vendo, um bebê, uma moça bonita ali, que veio ao culto, que bom que dá para vir, né? Vejo algumas pessoas isoladas, não é porque estão com Covid, é porque eles são adolescentes, estão lá isolados, mas eu vejo agora muito bem. E é isso que nós precisamos compreender, que Deus está falando desses dois tempos na nossa vida, aonde que você recebe luz. Quando você recebe Jesus Cristo na tua vida, quando Ele recebeu você, Ele colocou na tua mão uma lâmpada. Essa figura que o rei está falando aqui, que o rei Davi está falando aqui, era uma figura que naquela época, o contexto era mais conhecido, onde as pessoas pegavam uma lâmpada ou lamparina, e elas, para que se locomovessem dentro das suas próprias casas, elas andavam e caminhavam com aquele tipo de lâmpada. E ele saía do quarto, por exemplo, ia ao banheiro, a outro cômodo, usando uma lâmpada, tendo uma visão limitada, mas o suficiente para caminhar, o suficiente para um propósito. Mas Deus preparou para nós a capacidade em Jesus Cristo para que a gente tenha a iluminação completa. Porque quando você tem a iluminação completa, eu consigo enxergar e discernir as coisas exatamente como elas são. E é isso que Deus quer colocar no nosso coração, quer colocar no coração da geração desse momento, quer colocar no coração da geração dos jovens, dos adolescentes, da igreja de Cristo nesse momento. Você precisa da iluminação de Deus na tua vida, iluminação completa. Como Ele acendeu aqui, ficou tudo diferente. Deu para saber quem que era quem, deu para saber as características tuas. E se você precisasse se locomover com essa iluminação, há uma grande probabilidade que você tivesse facilidade para sair, para se locomover, para sentar e assim por diante. Nós precisamos acrescentar a nossa vida espiritual. Como assim, pastor? Você é uma pessoa que precisa colocar mais da palavra de Deus na tua vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então a luz que ilumina o teu caminho, que deixa claro para que você acerte, para que você tenha um propósito, um objetivo na sua vida, é a palavra de Deus. É por isso que nós desafiamos vocês a não faltarem culto, por exemplo, do sábado, da sexta, da quarta, o culto que você pode vir. Agora pode vir, né, tia Karen? Agora pode vir. Por quê? Porque você está conhecendo cada vez mais da palavra. E o IBEG? Quem faz IBEG aqui? Dos adolescentes? Segura a tua mão levantada aí. Quem faz IBEG? Dos mais velhos também faz IBEG? Bastante gente. Pode baixar. Quem não faz IBEG ainda? Quem não está matriculado? Temos um pouco de pessoas. Então o IBEG o que é? Às vezes a pessoa fala, estou visitando, nem sei o que é esse IBEG. É o Instituto Bíblico Ensina Graça. É onde você vai aprender a Escritura, né? Você vai fazer uma faculdade de teologia, vai fazer um curso de teologia completo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, quanto tempo você quiser. Se você quiser se formar com 1 ano, você faz 1 ano e sai formado num certo nível. Mas quando você continua estudando o IBEG, lá no IBEG, essa semana nós tivemos uma aula, dei uma aula substituindo a turma da pastora Eliane, e foi extraordinário aquela aula. Até eu, gente, me converti, quase me converti totalmente, aleluia, né? E era uma aula assim, que não tinha uma proposta muito boa, era panorama das Escrituras, mas Deus foi levando a nossa aula, o nosso momento do entendimento, para um nível tão diferente. Tinha alguém que estava lá na aula de terça, pastora, que eu vi no seu lugar? De quinta? Tem alguém da turma de quinta que fez panorama? Que está aqui?
Não, né? Que pena. Ele pediu testemunho, mas eu mesmo vou dar o testemunho então. Extraordinário quando você vai conhecendo cada vez mais a Escritura. Por quê? Porque a palavra capela te ensina como se mover na libertação, te ensina como você se mover. Por exemplo, na palavra você descobre que tem um dom chamado discernimento de espíritos, e esse dom se torna principal. Esse dom se torna importante quando você tem esse chamado, esse ministério para você atuar na tua caminhada e no teu chamado. Mas você tem que entender que é necessário nós sairmos do tempo da lâmpada, de carregar as coisas para caminhar. Deus está dizendo aí nesse texto que o suficiente para caminhar Ele vai te dar, Ele já te deu. A lâmpada Ele já te deu. Lâmpada para os teus pés. Por que para os pés? Eu fiz aqui uma encenação, né, de que a pessoa saía do quarto e ia ao banheiro. O que ficou na cabeça de vocês é a casa que vocês moram. Mas não é bem assim que era na antiguidade. Talvez os mais velhos que estão por aqui podem recordar que os seus avós, quando que era o banheiro dos parentes, dos seus parentes? Vou pegar o senhor aqui como exemplo. Era dentro de casa ou fora? Fora. A maioria das pessoas que tem mais de 40 anos aí tem os seus avós, seus pais, aonde o banheiro era lá fora, longe, e a pessoa usava essa lâmpada, o suficiente para andar, o suficiente para chegar. Mas Deus colocou e providenciou para nós, para que você viva a tua vida, para que você tenha a tua caminhada, luz para você, luz plena, luz absoluta. Sem dúvida, você vai olhar e poder definir: isso aqui é um ônibus, não, isso aqui é um chapéu, não, isso aqui é uma cadeira. Você sabe que é, porque você está vendo perfeitamente. Então nós precisamos cada dia mais ter um compromisso, ter responsabilidade, ter amor. Eu até posso dizer, ter amor pela palavra. Quer ver? Já vou te provar porque que você tem que amar a palavra. Vamos lá para o segundo texto, Alain, Buca. Vamos lá, João 8:12. Está ali. Deixa eu só abrir a minha, se é diferente. Vou ler aqui na minha, vocês podem ler na de vocês ou ali, para ver alguma variação nas traduções. Jesus voltou a falar ao povo e disse, Jesus está falando: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois vocês terão a luz da vida. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tem outra aí, Buca? Tem outra fácil aí? O Buca, eu não entendo a expressão dele. Tem ou não tem? Não tem problema, é só se tivesse na mão ali, né, para ele colocar uma versão diferente. Vocês têm uma versão diferente? O que diz a tua? Igual a nossa? NVI, a NVT, então é a mesma. Alguém tem uma versão diferente? Na sua? Mulher do ministério, forte. É igual? Então leia. Sim, pastor, sim, nós precisamos ter clareza da escritura. Nós estamos falando disso, pastor. Segura o microfone se quiser. Tá bom. Falando novamente ao povo, Jesus... Ó, que voz, gente, ela não quer falar. Olha aí, ó, que voz. Agora vamos. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus está falando o quê? Em verdade, Jesus falou para as pessoas, para o povo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Eu quero fazer uma pergunta ao Senhor, a você, a vocês. Minha esposa que não é, fiquei muito formal na quarta-feira, né? Quando eu fiquei falando o Senhor e a senhora. Então a vocês, quanto de iluminação existe no teu coração?
Quanto de iluminação existe na sua vida? Se hoje viesse uma proposta para que você abandonasse a sua fé, você abandonaria? Sim ou não? Vocês estão aqui, me ajudem a pregar. Vocês já foram diferentes. Vocês já foram uns papagaios, agora está voltando, vocês estão tímidos. Está todo mundo voltando tímido, parece que, será que eu posso ir para a igreja? Será que vão me prender? Aqui o policial aqui, ó, se for prender ele, vai prender aqui já. Pronto. Agora que eles vão ficar com medo de você, né? Não, você está na liberdade. Você abandonaria a tua fé hoje, Larissa? Pense, depois você me responde. Você abandonaria a tua fé hoje? O que Deus iluminou na tua fé, você voltaria ou você largaria a tua fé e você teria um Deus que não fala e que você tem que carregar ele, por exemplo? Uma estátua? Você se habilitaria a isso? Você voltaria a tua fé? Não voltaria. A maioria de nós que estamos aqui, a maioria, não voltaria e nunca mais abandonaria Jesus. Por quê? Porque Jesus iluminou o teu entendimento. Jesus abriu o teu entendimento e você conseguiu ver, notar, saber quem é Jesus. Então você não abandona mais Jesus. Porque a tua fé, Jesus abriu uma iluminação, iluminou você. E você não abandona mais Cristo. Mas e nas outras áreas da nossa vida? Como estão as outras áreas da nossa vida? Como iluminaremos? Como andaremos na luz? Como está claro aqui essa noite, como nós andaremos iluminados? Como andaremos corretamente nas outras áreas da nossa vida? Pergunta para você: você conhece alguém? Já viu alguém que desviou-se da fé? Bastante eco aqui, né? Eles estão dormindo lá. Vai lá, Lucano, daqui a pouco arruma. Você conhece alguém que desviou da fé? Sim ou não? Uma pessoa, conhece? Algum parente seu? Por que a pessoa abandonou essa fé? A pessoa abandonou a fé porque a área da sua vida, a área do seu caminho está escuro. Jesus não revelou-se, ele não conheceu a pessoa suficiente. Põe todas as luzes aqui, operador da luz, aqui agora para mim. Só não brilhe muito a minha careca, por favor. Obrigado, filho. Para que a pessoa? Por que a pessoa abandonou a fé? Você já viu um jovem que começou caminhando, depois ele começou a andar com a galera, começou a fazer faculdade, e o que a pessoa fez? Abandonou a fé. Escureceu algo na caminhada dela, escureceu algo no caminho dela, e ela deixou Jesus, por um tempo pelo menos. Você já conheceu pessoas que estavam indo bem nas suas finanças, e de repente as finanças passaram a não estar indo mais bem? O que aconteceu? Parte da vida dessa pessoa está escuro. Parte da vida dessa pessoa ela não está vivendo a palavra de Jesus na vida dela. Para você ter a sua vida financeira bem ajustada, abençoada, escute isso que eu estou te falando, jovem, escute isso. Talvez daqui a uns anos eu não esteja mais aqui, eu não esteja talvez na terra, e você vai lembrar dessa palavra, você vai ensinar essa palavra aos seus filhos, vai ensinar essa palavra aos seus netos, para que você tenha a vida financeira iluminada, corretamente as suas finanças. Você precisa de uma palavra de Jesus nas suas finanças. Pergunta para vocês: existe algo escuro nas finanças? Na tua finança? Como assim, pastor, escuro? Algo que não vai bem. Porque se um dia você entregou a sua vida para Jesus, Jesus assumiu você, Deus assumiu você, e as tuas finanças vai ser sempre uma bênção. Uma bênção. Porque Deus vai trazer para você os recursos, vai trazer o milagre que Ele precisa para você. Agora você precisa de uma palavra de Deus a respeito das finanças. Por exemplo, quero dar um conselho a você jovem. A maioria dos jovens vem à igreja no sábado ou qualquer outro culto e traz as suas ofertas. A maioria não traz. Por quê? Está faltando iluminação no teu pensamento e no teu conhecimento sobre finanças. Aí você pode dizer: pastor, mas eu não tenho salário, meu pai que sou adolescente, pastor. Pois é, você é uma das pessoas que mais gasta, sabia disso? Lá em casa tem 2 adolescentes, aleluia. Um já está meio se virando, graças a Deus. Meio se virando, graças a Deus. Mas
Há algo que Deus colocou para você. Há um dinheiro que você recebe de mesada. Há um dinheiro que Deus já está colocando nas tuas mãos. Por que se imagina que esse dinheiro está chegando na tua mão? Você precisa de uma palavra, desde novo. Um dos meus filhos, pesquisando uma das áreas que ele está mergulhado no momento, sobre finanças, ele descobriu que o menino atingiu o seu primeiro 1 milhão, com quantos anos? 16 anos. Quem tem 16 anos aí? Levante sua mão bem alto quem tem 16 anos. Eu tenho um pouquinho mais que vocês. Estou com 18, 19. Tem bastante gente, algumas pessoas com 16 anos aqui. E eu também tenho 16, só que um pouco mais. Mas que eu tenho, já passei nisso aí. A pergunta que eu quero falar com vocês, 16 anos. Você tem 16 anos e tem 1 milhão? Então você tem responsabilidade, Emily, de trazer amanhã na sua vida 1 milhão. Porque se um adolescente que nem é crente tem na vida dele 1 milhão, você também pode ter. Ou será que não? Uai? Ai, pastor, mas isso não é possível. Como que não? Você precisa de uma palavra que ilumine o teu entendimento, que ilumine a tua capacidade de pensar, e você vai se tornar um homem ou uma mulher milionário. Estamos falando aqui de finanças. Eu entrei nisso para dar um conselho aos jovens e adolescentes que não venham ao culto sem trazer as suas ofertas, sem trazer algo que Deus vai colocar na sua mão. Êxodo 34:20 diz assim, Crônicas 34:20 diz assim: não comparecerei à presença do meu Deus de mãos vazias. Um povo lá do Velho Testamento, um povo lá que vocês só lemos na história, já tinha esse entendimento e não compareceria ao templo, não iam ao templo sem levar uma oferta. A maioria das ofertas que se levava naquela época eram alimentos, eram animais, alimentos, ouro, as moedas que tinham na época, o recurso que tinha na época não era dinheiro, igual nós temos agora, o dinheiro que é a moeda corrente do nosso país. Mas eles levavam alguma coisa, eles escolhiam as primícias, por exemplo, abraçava tudo aquilo que o homem conseguia abraçar de trigo, abraçar de cevada, abraçar de milho, ele cortava e oferecia a quem? Primeiramente ao seu Deus, porque ele tinha essa palavra, ou seja, ele tinha essa iluminação, essa palavra que iluminava ele. E ele, quando ele oferecia as primícias, o que acontecia? Ano que vem ele colhia o dobro, 3, 4 vezes mais. E por que nós continuamos às vezes em algumas áreas da nossa vida sem instrução, sem saber o que fazer, Natan? Por que continuamos, Nick? Porque não temos uma palavra a respeito daquilo. Você precisa de uma palavra. Pergunte aos grandes homens de Deus que pregam para vocês nessa igreja. Vamos começar por aqui. O que foi que Deus falou com eles, que tornou eles mestres, pastores, profetas, abençoados? Uma palavra Deus falou para eles, e eles acreditaram. E a palavra de Deus diz ali que Jesus é que disse isso: eu sou a luz do mundo. Por isso eu disse, você precisa começar a amar mais a palavra, porque a palavra é quem? Uma pessoa. A palavra é uma pessoa. Quando nós falamos em palavra, a maioria das pessoas acham que ele está falando disso aqui. Isso aqui é um livro, é um conjunto de livros. Bíblia significa isso, conjunto de livros que trazem a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Mas quem é a palavra? A palavra é uma pessoa. E como é que você vai ter mais palavra na tua vida? Uma dica: primeiro você pode ler a Escritura, porque aqui tem muita coisa, sabia? Aqui tem mais de 31 mil. Agora a pastora vai ter que me ajudar, foi a aula que eu dei. 31 mil versículos, né? Eu acho que é 31 mil versículos, mais de 31 mil versículos. Que tal você lançar um desafio e decorar 31 mil versículos? Quantos versículos você já sabe de cor da Bíblia? Eu penso que até já hoje, quando eu contei, nós estávamos umas 60, 70 pessoas. Depois chegou mais uns, devemos estar nos 80, 90 pessoas aqui hoje. Será que nós poderíamos pegar com você um versículo e teríamos aqui 90 versículos, palavra? Será? Isso é só da Escritura. Será que se eu pedisse para você, ou pedisse para mim uma palavra sobre finanças, eu tenho uma palavra que Deus falou comigo sobre finanças?
Será que você tem uma palavra sobre libertação? Às vezes nós encontramos pessoas que precisam ser libertas. Às vezes nós precisamos ser libertos. E é isso que Deus está fazendo e vai fazer aqui no nosso meio hoje. Libertar pessoas. Do quê? De espíritos, libertar de tristeza, libertar de angústia, libertar de vícios, libertar de costumes, libertar da preguiça. Você sabia que tem um texto na Bíblia que fala que Deus não abençoa o preguiçoso? Você já leu isso? Nunca leu? Vocês nunca leram Provérbios? Escritura que contém palavras que podem e vão te abençoar. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida para as tuas finanças vem de Jesus. A luz da vida para o teu ministério. Ei, escute o que eu estou falando aqui com várias pessoas. Você precisa de uma palavra para o seu ministério. Você está com algo escuro. Você não tem certeza. Você não sabe se quer. Você não sabe se você não sabe como que faz. Precisa de uma palavra de Jesus. Você precisa dessa palavra. E essa palavra vai te colocar na luz do teu ministério. E quando você estiver na luz do teu ministério, você vai caminhar e vai dar certo. Não vai dar errado. Porque você vai ver plenamente como são e como se diferencia cada coisa. Você precisa de uma palavra para o teu ministério. Uma palavra de Jesus. E para a tua vida sentimental, será que Deus se importa com os sentimentos dos jovens? Será que Deus se importa com os sentimentos de alguém? Veja, quantas pessoas você conhece, quantos jovens você já viu, quem sabe até os familiares de vocês, viveu uma vida de escuridão, teu pai e tua mãe são separados, são endemoniados, são virados no que aquilo, o que está faltando lá? Luz. Esse casal não conseguiu andar corretamente, porque não enxergou e não definiu as coisas como elas são de verdade. Gabi, não definiu. E as trevas ficaram lá. E quando as trevas vão ficando lá, vai ficando cada vez mais difícil. Difícil de se locomover, difícil de se definir, difícil de apalpar, difícil das coisas acontecer. Nós precisamos de uma palavra, ou da palavra. Eu sou a luz do mundo, Jesus falou. Então você precisa mais de Jesus na tua vida. Ele é a palavra. Você precisa amá-lo mais. Você precisa conhecê-lo mais, quem ele é. Você precisa conhecer mais. Você precisa saber quem ele é. Você precisa saber como ele pensa. Tem jovens que começam muito bem a sua caminhada. Eu já vi vários, gente, nessa pequeno tempo de vida meu, nessa pouca idade que eu tenho. Aleluias! Eu já vi muitos jovens que começaram bem, começaram com uma luz e estava aumentando cada dia mais essa iluminação na sua vida, mas ao longo do tempo foram se perdendo. E eu estou hoje falando aqui um alerta para vocês que estão assistindo, que Jesus precisa ser a luz que guia, precisa ser a palavra que guia a tua vida. Senão as trevas vão se instalar e as pessoas vão se perder, o jovem vai se perder. Você precisa dele, você precisa conhecê-lo mais. Você precisa saber mais as coisas. Nem as escrituras, que é o livro que ele escreveu, nós conhecemos. Como conheceremos? Como teremos amizade com Deus? Como teremos companheirismo? Porque palavra de uma pessoa, eu conheço a palavra do gentil quando ele caminha comigo e ele começa a me dar conselho, ele começa a dizer para mim: olha, para você se vencer nessa área, é assim que funciona. Se você quer saber como é que funciona lá para ser um policial civil, converse com ele tem o caminho, ele vai dar a luz para você. Por quê? Porque é uma pessoa que conhece e já sabe como você vai vencer nessa área. Você quer ser um advogado? Converse com o doutor, está ali, ele tem o caminho para isso, ele já viveu, ele já estudou, ele já sabe esse trâmite. Você quer saber como é que funciona ossos, ligamentos, sei lá o que lida tanto? Conversa com a fisioterapeuta. Temos duas aqui no nosso meio, só que eu conheço, né? E vai conversar porque ela vai te dar esse conselho. Ela é fisioterapeuta. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou um doutor, eu sou um médico. Então você pode seguir com propriedade para que as trevas que estão no teu caminho, elas se dissipem e você
seja arrancado as trevas. E você seja uma bênção naquilo que você colocar a mão para fazer. Como teremos mais a luz de Jesus? Caminhando com Ele. Porque aqui eu nem vou falar, entregando nossa vida para Ele. Eu creio que todos aqui que estão hoje já entregaram, já disseram, já creem em Jesus. Já são salvos. Se porventura tivermos alguém que não é salvo, o primeiro passo que você precisa, meu amigo, amiga, é dizer: Jesus, eu creio no Senhor a partir de agora. Eu creio que o Senhor morreu e que o Senhor ressuscitou. Quando você faz isso, você está salvo. A primeira lâmpada, ela acende, que é a lâmpada da salvação. Você ia para o inferno, o caminho que nós estávamos indo, todos nós aqui, olha quanta gente ia para o inferno, gente. Só hoje aqui tem tudo isso aqui, de gente salva, de gente que foi iluminado, pregador. De gente que Jesus se tornou a luz na vida dela, ela foi salva. Então, se você não é salvo, tem dúvida, pare um pouco e diga, pense: eu já tenho essa luz? Ele disse que Ele é a luz, foi Ele que falou. Quem segue Ele nunca andará em trevas. Mas só na salvação? Não. Nós estamos tratando hoje de um passo mais à frente, a iluminação que você precisa para vencer na tua vida. Então, toda vez que vier uma dúvida, toda vez que vier uma indecisão ou uma decisão que você precisa tomar, vá até Jesus e pergunte para Ele, e Ele vai iluminar o teu caminho para que você acerte. Tudo bem até aqui? Aleluia! Olha alguém que está do seu lado e diga assim: Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo, glória a Deus. Ele é a luz da nossa vida. Nós vamos orar nesse sentido, nessa noite, para que Deus ilumine a tua vida, ou para que sejam dissipadas as trevas. O Gabriel fez o exemplo para nós aqui. Ele encheu de treva esse lugar aqui, foi apagando, apagou as luzes. Ficou difícil, mas depois ele dissipou as trevas. Foi difícil? Não. Ele foi ali no interruptor, que chama, né? E ele só passou de um sistema para o outro. E quando as luzes chegaram, as trevas tiveram que sair. Então Jesus já está na tua vida. E por que está aí as trevas também? Hoje nós vamos mandar embora toda treva, toda área que tem trevas na tua vida. Tá certo? Hoje é dia de nós fazer isso. Hoje você precisa fazer isso. Não pode ir embora para casa com trevas, com algo que não está correto. Talvez na tua vida a área que tem trevas, como eu citei no início, sejam finanças. Talvez de vocês, que a maioria não lida muito com isso ainda, talvez é os pais de vocês, você pode buscar pelo pai, pela mãe, se você sabe que tem treva lá. Nós não temos aqui ensinado vocês, durante esse período, que as pessoas tomam água em nome de outras pessoas, e dezenas de pessoas foram curadas. Então, se você pode clamar hoje por alguém, tá certo? Talvez na área que tem treva na tua vida é sentimento, né? É algo que não dá certo, é coisas que não dá certo, relacionamento que não dá certo, conturbado, briga, separação, confusão, coisa que não funciona, que não vai bem, não sei o que é. Talvez na tua vida nem tenham tantas áreas que tenham trevas. Então o que você vai orar? Deus, Jesus Cristo, eu vou pedir que o Senhor seja sempre a luz da minha vida, porque eu nunca quero andar em trevas. Mas nós vamos mandar embora. Se você está com uma enfermidade no teu corpo, isso é uma área que na sua vida está em trevas. Ou será que não? Sim, senhores, as enfermidades são trevas na vida de uma pessoa. A dor de cabeça que persiste, a enxaqueca que persiste, é uma área que está em treva na vida da pessoa. Então nós precisamos trazer quem? A palavra de Jesus. E a palavra de Jesus é que Ele curou você, restaurou a tua saúde. Então as trevas das dores vão embora. Sei lá, talvez você tenha um cisto, talvez você tenha um mal no teu corpo,
E Deus vai tocar em você para que você seja curado. Nós precisamos acender a luz nessa noite. Acender a luz nessa noite das nossas vidas. Ó, ficou até poético. Então nós vamos orar desse jeito hoje. Qual que é a área na tua vida que precisa de iluminação? O que está confuso? O que não dá certo? Isso tudo é trevas. Tudo é coisa ruim, né? A gente fala de trevas, às vezes as pessoas só pensam no perdido, no endemoniado. Gente, isso é a coisa mais fácil para Deus agir. A pessoa é perdido, é endemoniado, está mergulhando nas drogas, está mergulhado na prostituição. A pessoa, com um momento, ele entende, pluft, acendeu o interruptor, fácil. Mas às vezes nós, dentro da igreja, vivemos anos e áreas da nossa vida que estão escuras, capela. E que não anda, não caminha. Mas hoje você vai conseguir acender a luz, a palavra de Jesus sobre você, e iluminar todo o teu caminho.